Fala bem alto assim: eu sou filho de Deus. Fala com mais convicção: eu sou filho de Deus. Então senta, por favor. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Versículo 2: como Ele é, e assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Querido, nós vamos estar nesses domingos desse mês de maio ministrando mensagens que falam de ser o Filho de Deus. Nós ouvimos muitos falarem que são filhos de Deus, mas não vive como se fosse. É como se pertencesse a uma família, mas quem olha diz: você pertence a essa família? Porque o comportamento desta pessoa não é o que aquela família vive. E ser um filho de Deus não é eu falar que eu sou, é a minha vida que vai dizer quem eu sou. Eu sou a carta lida por muitos, como o apóstolo Paulo fala. Não adianta eu falar que eu sou filho de Deus, mas eu não me apresento como ser. Falo que eu sou crente, mas em alguns momentos da minha vida eu não me comporto assim. E ser um filho de Deus é participar de uma herança, é participar de algo que muitos não podem. Querido, ser filho de Deus, uma das coisas que nós temos em nossa vida é a segurança de ter um Deus que nos ama. Quando eu sei que eu sou filho de Deus, o Senhor eu tenho como um pai, eu me sinto seguro. Um exemplo: um pai que tem uma criança pequena, uma criança de seus 2, 3 anos, quando ela se machuca ou quando ela está em perigo, o pai o abraça, a criança se sente segura. Quando algo vai acontecer, ela grita pelo nome do pai. Quando ela se machuca, o pai somente dá um beijinho, já sara, porque ela ama aquele pai e ela confia naquele pai. Quando nós somos filho de alguém, nós mostramos o amor que nós temos por aquele que somos filho. Deus é o nosso Pai, é o nosso Senhor. E como que nós estamos nos comportando hoje como filho de Deus? Será que aqueles que nos rodeiam, eles possam olhar para nós e dizer: hoje você é diferente, hoje você realmente é um servo de Deus, você mudou? Ou ainda olham para você, não acredita nessa mudança? Quando você fala que você está na igreja, você é um crente, alguns até dão uma risada de canto, até zombam de uma certa forma, como não conseguem enxergar em você esse autêntico na tua vida, não conseguem ver em você essa verdade. Sabe, existem muitos que falam que são filhos de Deus, mas dentro da sua casa não se comportam como assim. Querido, dentro de casa, quem eu estou sendo? Será que eu consigo gerar na minha família esta vontade de ser chamado filho de Deus? Será que você, como jovem, consegue
externar à sua família que realmente hoje você é um jovem transformado, porque um filho de Deus, ou aquele que tem um pai que ama, ele vai fazer de tudo para honrar seu pai, ele vai fazer de tudo para alegrar o coração do seu pai. Posso ouvir um amém? E aqui João ele fala: olha, amados, agora somos filhos de Deus. Um dia, olha, nós, amados, um dia ainda não se manifestou o que haveremos de ser, ou seja, ainda não aconteceu, mas está para acontecer. Um dia nós não estaremos mais aqui, que seja o arrebatamento da igreja. Os sinais que estamos vendo aí fora, através da televisão, noticiários, se olharmos para a palavra, já foi anunciado isso, o que aconteceria, que está anunciando um sinal do arrebatamento. Um dia estaremos com o corpo transformado, ou seja, quando formos arrebatados, seremos transformados, seremos semelhantes ao Senhor. Mas hoje, será que hoje eu sou imagem e semelhança de Cristo? Ei, tem pessoas que ela é tão íntima de Deus, que quando se olha para ela, não precisa nem perguntar que ela é crente, ela precisa nem falar que ela é crente. Você olha e você vê esta imagem, esta glória de Deus sobre ela. Pessoas, você quer saber quando alguém ele é filho de Deus? O que ele fala, a sua linguagem diz quem ele é. Porque quando Pedro estava fugindo, porque Jesus tinha sido entregue aos soldados romanos e aos fariseus, e ele sentou numa fogueira onde tinha pessoas ali, e olharam e falaram assim: ei, esse aí pertence ao Senhor, esse é de Jesus. Vamos dizer, esse é crente. Não sou. Não, mas o que você fala, a maneira de falar, você fala como ele. A linguagem, a maneira de falar, te diz quem é. Escute aqui. Na hora da tempestade da sua vida, na hora das lutas, na hora que alguma coisa te desagrada, qual é a linguagem que você tem? O que você fala? Vamos dizer aqui, os jovens que têm namorados. Um filho de Deus, ele sabe que tudo há tempo, tudo tem seu tempo. E alguém que é filho de Deus, é crente, sabe que tudo tem limite. E quantos jovens caem em pecado, perde a bênção, perde a vitória do amanhã, por não saber esperar. Um filho de Deus, ele vai fazer de tudo não para agradar um namorado, vai fazer de tudo para agradar a Deus. Quem é filho de Deus é autêntico, não tem pirata. Não existe crente pirata, não existe cópia de crente, existe o falso e o verdadeiro, o que adora e o que não adora, o que é servo e o que não é, o que é filho e o que não é. Oh glória! E o Senhor quer nos mostrar que quando nós nos comportamos como filho, não faltará a bênção do Senhor sobre nós. Posso ouvir um amém na igreja? Mas quando nós nos comportamos somente como, vamos dizer, um crente nominal, digo que eu sou, mas não vivo como deveria. E aqui João ele fala: olha, vai chegar um dia, por ser filho de Deus, nós seremos levados. Então veja, eu tenho que começar agora a mudança, eu tenho que começar agora a buscar em minha vida essa transformação. Escute, nós não somos eternos,
nem eu em você. Olha aqui para mim e para de conversar dentro da igreja. Nós não somos eternos. Nós temos um tempo estipulado pelo Senhor. Se nós estamos aqui hoje, ouvindo o Senhor, que é algo que possa mexer com o meu orgulho, porque Pedro, ele tinha uma máscara, perante o Senhor, vou até o fim, mas no fim, depois, ele mostrou quem ele não era. Pedro, uma coisa eu aprendi, quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele no Getsemane, eles preferiram dormir. O autêntico Filho de Deus, ele ora. Mas quem não está se comportando, ele não se previne em oração. E quando Pedro foi chamado para orar, ele dormiu. Nenhuma hora pôde vigiar comigo, nenhuma hora pôde ficar orando comigo, nenhuma hora podia passar aqui orando. E quando Jesus foi entregue, o comportamento de Pedro foi aquilo que muitos têm hoje, daqueles que não oram. Quando vem o levante, quando vem a acusação, quando vem o cerco, quando vem as acusações, quando vem as mentiras, para aquele que não ora, fala que é um filho de Deus, mas para aquele que não ora, a atitude dele é igual de Pedro: espada, cortar, agir pela mão, agir pela carne, usar a força, usar o meu eu. Pedro, ele mostrava externamente ser um autêntico filho de Deus, mas dentro dele ainda não era. Existem muitos que estão dentro da igreja, externamente ele mostra: eu sou um filho de Deus, eu sou um crente, eu sou cheio do Espírito, eu dou a paz do Senhor, eu estou aqui na igreja louvando. Mas quando vem a guerra, quando vem aquele dia mal que nós não sabemos quando é, muitos usam a espada e acabam cortando pessoas que não deveriam, acabam machucando quem não deveria machucar, acabam usando a forma que não deveria. O apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Quantas vezes o Senhor falou para você ficar em silêncio? Quantas vezes o Senhor pediu para você ficar calado? Quando coisas acontecem na sua vida, nós estamos todos os dias sendo provados, testados pelo Senhor. Pedro teve a chance de mostrar que ele não era só externamente aquilo que ele mostrava, mas quando veio a luta, é como se a roupa da mentira saísse dele, aquela fantasia, aquilo que ele não era, foi tirado, e ele mostrou que ainda ele era o Pedro, aquele que brigava, aquele que ainda golpeava, aquele que estava acostumado a agir na mão. Mas Deus não desiste de ninguém. Posso ouvir um amém? Será que ainda você se comporta assim? Vamos começar pela nossa casa. Essas pessoas às vezes esquecem que o nosso lar não é um ambiente de guerra. O nosso lar é um ambiente de família. Eu acho um absurdo um filho falar mal do pai. Eu acho um absurdo um filho falar dos defeitos do pai, expor as falhas de um pai. Isso não é ser filho de Deus. O filho de Deus, ele não age pela carne. Existem muitas pessoas que falam: olha, Jesus, eu não largo o Senhor por nada, eu vou estar com o Senhor até o fim. Veio a vitória, veio aquela bênção grande, foi tocado, e quando chega e fala: Deus, eu vou ser crente, eu não vou mais deixar a obra, eu não vou mais deixar o ministério, eu vou te servir por toda a minha vida. E quando vem um problema, é aí que a prova, é aí que você vai mostrar quem você é. Sabe, quando alguma coisa nos acontece que mexe com o nosso eu,
com o nosso eu, com o nosso orgulho. Quando toca na parte que te fere, que te dói, muitas vezes você fica assim: eu vou falar, eu vou gritar, eu vou dizer tudo. Não dá vontade de você fazer isso? Alguns até falam assim: põe para fora mesmo, é bom, assim você não vai ter um ataque cardíaco. Aí você vai, grita, fala tudo que não devia, põe para fora um monte de besteira, e você fala que você é filho de Deus. Eu aprendi uma vez, um servo de Deus diz assim: se o que você falar é melhor do que o silêncio, então fale. Se o que você vai falar é melhor do que o silêncio, então fale. Se não for, continue em silêncio, porque no silêncio Deus vai honrar você. Fala assim: é no silêncio que o Senhor vai me honrar. Fala mais alto: é no silêncio que o Senhor vai me honrar. Mais uma outra passagem eu quero mostrar para vocês aqui. Vamos lá no livro Evangelho de João, capítulo 8. João 8,4. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério, e a lei nos mandou, Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, que dizes? Versículo 6. Isto diziam eles, tentando-o, para ter do que o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Silêncio. Quando você não tem o que responder, fique quieto. Ali os fariseus se julgavam ser filho de Deus, filho de Abraão, conhecedores da lei, ensinavam a lei. Só que o problema aqui não era a mulher para eles, apesar que na lei de Moisés, uma mulher pega adultério, apedrejava ela até a morte. Mas aqui não é o que eles queriam. O que eles queriam era achar alguma coisa de errado em Jesus e o acusar. O diabo é assim, querido. Ele quer, agora que você está na igreja, agora que você está aqui dentro, você está na casa do Senhor, ele tem usado às vezes situações, até pessoas, para tentar achar algo para te acusar, para apontar o dedo em você e dizer: ah lá, é crente. Isso tem muito. Muitos vão te apontar o dedo e dizer assim: tu não é crente? E olha como é que você está. Tu não é crente? Uma falha que você der, vão te apontar. E aqui Jesus estava sendo apontado. Queriam achar alguma coisa em Jesus. E muitas pessoas nesta hora falam que são filhos de Deus, mas quando se vê em situações de pressão, acaba falando que não deveria. Cuidado. De repente você está vivendo um momento que você não sabe o que fazer, para onde ir. É hora de você escrever na areia. É hora de você aquietar teu coração. Um filho de Deus muitas vezes fica calado. Um filho de Deus, ele abre a boca para profetizar, glorificar e gritar ao Senhor. Posso ouvir um amém? Eu vou falar de novo. Um filho de Deus, ele abre a boca para glorificar o Senhor. Eu vou falar de novo. O filho de Deus, ele não tem medo de abrir a boca para dar glória a Deus. Jesus estava escrevendo na areia.
Já tentei de todas as maneiras descobrir o que Jesus estava escrevendo, mas não temos base bíblica para isso. Mas não importa, alguma coisa ele estava ali fazendo, mas só que ele mostrou que o silêncio era melhor. Por quê? O silêncio dá um pause na sua mente, dá uma parada para você pensar. Os segundos de silêncio é o suficiente para você dar a resposta certa. Os segundos que você se aquieta, ou até mesmo daquelas pessoas: apóstolo, não aguento mais, minha família falando, minha família me acusando, e você faz o quê? Você fica em silêncio? Ou você mostra que você é igual a esses fariseus? Você está pronto para acusar. Existem pessoas que são assim, ou são, presta atenção, isso é legal, ou ela é pá, ou ela é enxada. O que é isso, Afonso? Crente pá, ou filho de Deus, ou aquela vida que é pá, aquela que pega a terra, ela é assim, a palavra vem e ela faz assim: é para você. Essa palavra, está vendo? Falei, era com você. Está vendo? Deus está te pegando hoje, ó, ao Pai. Agora o crente enxada: obrigado, Senhor, eu recebo, Pai, eu vou ser o melhor para ti a partir de hoje. Vai dando glória a Deus. Quem você é? Nós temos o costume de apontar o outro e não enxergar o nosso erro. O apóstolo Paulo fala na carta de Coríntios, na hora que vai ministrar a ceia, ele fala: pois o homem examine-se a si. Olha a tua vida, veja você não é melhor do que quem está do teu lado. Se você consegue enxergar o defeito do outro, será que você consegue enxergar o teu? Olhamos para a careca do irmão, olhamos seja o que for o defeito físico daquela pessoa, mas não conseguimos olhar o pior que está em nós. Jesus mostrou aqui uma lição para nós aqui nesta noite. Se eu sou filho de Deus, muita coisa o Senhor vai nos ensinar nesses domingos. Uma coisa fica aqui registrado: o silêncio tem que existir na minha boca. Existem coisas, eu como um pastor, eu tenho que agir, fazer como Deus ordena. Existem coisas, eu como um pastor, e como pai, e como marido, eu tenho que ficar em silêncio. Muitas vezes vem aquele sentimento, vem aquele negócio dentro de mim dizendo: fala, põe para fora. Mas aí vem o Espírito Santo e fala: silêncio. Aquele que for humilhado será exaltado, mas aquele que se exaltar a si mesmo, esse será humilhado. Querido, coisas podem estar te acontecendo hoje, você olha para você e fala: eu não mereço. Tantas coisas que eu disse para mim um dia, eu falei: eu não merecia, e hoje eu aprendi que aquilo eu mereci, porque eu aprendi. Ontem eu disse aqui na ceia de obreiros, foi tremendo o que Deus fez aqui. Existe um rapaz que ele queria muito ter uma vitória na sua vida, e Deus olhou para ele e falou assim: olha, está vendo aquela rocha? Empurra ela para mim, e depois dela você terá uma vitória. E aquele rapaz começou a empurrar aquela rocha, empurrava, e nada acontecia, a rocha não saía do lugar. E ele reclamou para Deus: Deus, eu já estou aqui tanto tempo empurrando essa rocha, e nada acontece. Continua empurrando, a vitória vai chegar. E aquele rapaz empurrava aquela rocha, empurrava. Chegou na outra semana: Deus, não aguento mais, essa rocha está difícil, eu estou empurrando e não sai do lugar. E Deus falou assim: continua empurrando a rocha. Passou um tempo, ele já é cansado de empurrar aquela rocha, e disse: Deus, eu desisto de empurrar essa rocha. E Deus olhou para ele e falou assim: por que você vai desistir? Porque eu estou cansado, a rocha está aqui no mesmo lugar. E Deus falou assim: mas veja você como é que está. Antes
você não tinha esse físico que vocês têm hoje. Por tanta força que você fez, você fortaleceu, você criou músculos. Então hoje você não é mais a mesma pessoa. Quantas coisas na sua vida você disse: eu estou empurrando, mas não sai. Mas veja que você criou algo dentro de você que não existia. Você hoje tem músculo espiritual. Hoje você persevera. Mesmo você chorando, você está aqui. Porque daqui a pouco quem vai mover essa rocha é Deus. Existem rochas que Deus coloca para mim e você empurrar, mas não é para você tirar, é para te fortalecer. Sabe, eu quero terminar esta mensagem. Eu quero que você abra comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 26. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Olha aqui para mim. Você veja que o homem é ruim de escolha. Você veja que o homem, quando ele não é um autêntico filho de Deus, ele não sabe escolher. Escute, quem o povo escolheu, Jesus ou Barrabás? Quem escolheu? Mateus 27, 26, foi isso que eu falei? Foi ou não? Não, então desculpa, irmão, então vamos lá, falhou aqui. Mateus 27, 26. Por isso que eu vi que eu nunca cara viajando aí. Meu Deus. Né, bicho Miro? Vou conversar com os pastores. Nós vamos dar um presente para a Bispa Beth. Deixar ela 3 dias no hotel sozinha. Mateus 27, 26. Perdão, gente. Mateus 27, 26. Tá? Vamos lá. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após ver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Agora eu pergunto para a igreja: quem o povo escolheu, Jesus ou Barrabás? Você escolheria Barrabás? Pergunta para o seu irmão: quem você escolheria, Jesus ou Barrabás? É claro que o irmão vai dizer para você agora: irmão, está repreendido em nome de Jesus. Eu escolho Jesus, tá bom? Mas será que no teu dia a dia, quem você escolhe? Você escolhe ser fiel a Deus? Ou você escolhe a esse homicida? Veja que você fala assim para você escolhe, você reclama, fala: olha, por que eu estou vivendo isso hoje? Por que eu estou passando por isso? De repente, o que está acontecendo contigo hoje é as escolhas da sua vida. É as escolhas da sua vida. O que você escolheu lá atrás, pode estar refletindo hoje na tua vida. As minhas decisões vão decidir o meu amanhã. Um filho de Deus, ele não decide pelo que os outros falam, ele decide por aquilo que Deus fala para ele. Veja só, revelação de Deus. Por que esse povo todos escolheram Barrabás? Porque tinha uma meia dúzia de religioso fariseu infeliz que contaminou uma multidão de pessoas, e foram por aquilo que falavam. Até existe um adágio que fala assim: a voz do povo é a voz de Deus. Ei,
Até quando você vai deixar a tua vida ser assim? Você vai tomar decisões na tua vida pelo que os outros decidem por você? Quantas coisas da tua vida já era para ter acontecido e você fica indo pelo que os outros falam? Quantos filhos não dão passos na vida porque tem pais que não permitem que o filho faça isso? Quando o filhote da águia vai voar, a águia não pega a asinha dele, vamos voar, vai lá, agora vem pra cá, né? Agora vem cá, vamos dar um aéreo, vamos. A águia vai e solta o filhote no meio lá no alto. Se ela vê que ele não conseguiu, ela vai e volta e pega de novo. Tem hora, irmão, que você vai ter que voar sozinho. Nem tudo que os outros decidem por você é de Deus. Um filho de Deus, ele busca conselho de pessoas que têm condições de aconselhá-lo, mas a decisão é diretamente ele com Deus. Jesus, enquanto estava sendo deixado de lado, sendo tratado como um nada, tudo que ele fez para aquele povo, pessoas foram curadas, paralítico andando, pessoas endemoniadas e muitas outras coisas. Aquelas pessoas estavam lá no meio gritando: crucificam, mata ele, põe na cruz. Porque outros falavam. Até quando você vai andar com pessoas que te contamina? Um filho de Deus, ele não deixa se contaminar, ele contagia. Quantos que são contaminados por palavras malignas, por fofocas, por mentiras, e acabam decidindo errado? Quantos jovens, adolescentes são adolescentes, tomam decisões erradas na sua vida e hoje estão vivendo jugo. Meus queridos, às vezes nós somos esse povo aqui que decidimos por Barrabás. Sabe quando Deus te usava muito? Quando você era aquela pessoa voltada a Deus, de repente você mudou a sua opinião. Hoje você não faz mais nada para Deus. Lembra quando você era ousado, você fazia algo para o Senhor, não tinha tempo ruim para você, e você escolheu aquilo que você quer? Escolha Jesus na tua vida. Enquanto Jesus estava sendo apontado por pessoas que Ele amou, por pessoas que Ele cuidou. Quando Pilatos mandou açoitá-lo, pegou um chicote que os soldados usavam na época, com tiras de couro. Alguns chicotes tinham ponta de metal, alguns tinham ponta de osso, a ponta com osso. Cada chibatada que dava no Senhor era arrancada a sua carne, a sua pele. Vamos tentar imaginar um pouquinho, se a gente conseguir. Além disso, a dor que Jesus sofreu. Depois, se você ler mais um pouco abaixo, zombaram de Jesus, tiraram a roupa que Jesus estava e colocaram uma capa de como se fosse um rei, zombando dele. Pegaram uma coroa de espinhos, os maiores que tinham, pegaram um caniço, botaram a coroa na cabeça do Senhor e fizeram isso aqui. Não pegaram a coroa e fizeram isso aqui, ó. Além de pegar a coroa, colocar na cabeça de Jesus, aqui diz que pegaram o caniço e fizeram isso, ó, na
na cabeça para encravar a coroa, sangue correndo. Agora, em vez de Jesus falou alguma coisa, me traíram, me deixaram falando sozinho. Silêncio. Queridos, nem sempre vai ter pessoas para te abraçar. Há momentos que você vai se sentir sozinho, mas fique em silêncio. Como você sendo um filho de Deus autêntico, Deus vai te exaltar. Mas veja nós, queria imaginar com vocês aquele filme do Mel Gibson, que foi muito criticado por muitas pessoas. Muitas pessoas criticam um filme daquele que é quase que uma realidade, o que aconteceu com Jesus, mas não criticam o massacre da Serra Elétrica, não criticam Sexta-feira 13, não criticam aquele boneco, esqueci o nome dele lá agora, aquele boneco Chuck, né? Sei lá, acho que é isso mesmo, que matava as pessoas. E muitos outros filmes não criticam, de parecer cortando cabeça, arrancando o coração. Jogos de videogame, Mortal Kombat, que é onde arranca o coração da pessoa. Isso não criticam, isso eu acho normal. Mas colocar um filme daquele, que eu vi várias vezes o meu neto assistindo em casa, com os olhos enchendo de lágrima, quando Jesus naquela hora está apanhando, será que nós teríamos isso no nosso coração? Lembrar, quando eu estou tomando a ceia, eu estou lembrando o que Jesus fez por mim e por você. Irmão, quando você está optando pelas coisas do mundo, você está se tornando inimigo de Deus. Mas quando nós optamos pelas coisas de Deus, a Bíblia diz que eu sou amigo de Deus. Dá glória a Deus, hein? Eu não posso ser amigo de muitos aí fora e ser inimigo do Senhor. Essa igreja, ela tem que se parecer com uma igreja amiga do Senhor, uma igreja verdadeira, uma igreja que tem a verdade. Nós aqui não podemos ficar vestindo fantasias, máscaras. Nós temos que ser autênticos. Adolescente, jovem, adultos, aonde nós estamos? Será que nós escolheríamos hoje Jesus diante de toda a multidão? Ou você seria mais um que teria medo de ter coragem de ser diferente? Ou você tem medo de dizer para todo mundo: eu sou de Jesus e acabou? Não abro mão da minha vitória, não abro mão da minha salvação. E o que eu anseio, o que eu mais quero é um dia estar com Cristo e vê-lo face a face e dizer: obrigado, Jesus. Oh. Sabe o que eu quero dizer uma coisa para vocês? Sabe por que Deus colocou no meu coração da bispo fazer essa caminhada da vitória todo ano? É para mudar a opinião de muitos a questão das coisas de Deus. Nós não estamos ganhando nada com isso, irmãos. A igreja não está ganhando nada, não está trazendo nada aqui. Alguns até falam besteira, trazer financeiro para a igreja, que nada, é o que sai muito da igreja nesse dia. Mas só que nesse dia muitos aqui não sabem. Os pastores estavam andando pela volta, tinha um mendigo lá, um presbítero, que estava um dia na casa do Senhor, um dia está na rua. Ele disse assim: todos que passaram perto de mim, ninguém falou comigo, mas os pastores foram, e esse homem ficou feliz de ali alguém falar com ele. E esse homem, em nome de Jesus, vai voltar a ser presbítero, ou até mais do que Deus quer.
Mas assim que o diabo quer, as minhas escolhas ou me leva mais perto de Deus, ou me leva para o lixo. Silêncio em muitas coisas em sua vida é a melhor coisa. Fica quieto. Jesus chamasse você hoje e falasse assim, fez como Mateus: segue-me. Você faria isso? Você abriria a mão de tudo para servir a Jesus? Mateus abriu mão do que ele fazia. Ele não disse, eu vou orar primeiro. Ele não disse, eu vou pensar. Ele não disse, mas é coletoria, eu ganho dinheiro. Ele abriu mão de tudo. Quantas pessoas estão assim? Estão indecisas. Chegou a hora. Eu quero que você fique de pé, igreja. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Feche os teus olhos um momento. Eu louvo a Deus pelo que as pessoas estão. Quantas pessoas estão vindo de manhã aqui? E olha quantos agora à noite. Se viesse os dois cultos em um só, não caberia gente aqui dentro. Realmente as pessoas estão preocupadas com a sua família. Agora você, Deus quer te usar. Deus, Ele quer você. O Senhor quer a tua vida. Veja, alguns podem pensar, fazer audição terça-feira é um convite para aqueles que fazem e não estão fazendo. Volta, fecha os teus olhos, fale com Deus. O que você tem feito? Você errou? Peça perdão. Você vai tomar ceia daqui a pouco. Fale para Deus, eu quero ser um filho de Deus. Chega de ser só aparência. Senhor, o apóstolo Paulo, ele declarou algo que muitos não declaram. Hoje não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Pedro diz que fosse possível até morreria por ti, Jesus. Mas ainda ele não havia entendido o que é ser um autêntico filho de Deus. Depois ele se tornou. Aquele que era pedra virou pó diante das lutas. Quantos são assim? Mostra ser rocha, pedra, sou forte, mas quando vem o levante, a reação dele é pó. Renova ele aqui nessa noite, Jesus. Espírito Santo, visita cada vida que está aqui. Se existe algo que ele precisa se arrepender, que ele não tenha medo de se arrepender. Façam isso. Não sei quantos têm escolhido Barrabás, quantos têm escolhido aquilo que não é teu, tem sido influenciado pelo mundo. Essa igreja, Deus, não será influenciada pelo mundo, porque ela não é do mundo, ela é do Senhor. E este povo não será influenciado pelo mundo, porque este povo não é mais do mundo. Nós não somos mais deste mundo, nós somos do vindouro. Oh Deus, muito obrigado. Mas nós somos um filho de Deus. Se existe alguém aqui nessa noite que não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, aí no seu lugar, entregue a sua vida ao Senhor agora. Confesse Jesus como teu Senhor e Salvador. Fala: Jesus, eu te aceito nesta noite. Aquele que está afastado do caminho do Senhor, fala para o Senhor esta noite: eu quero voltar para ti hoje. Enquanto eu estou pregando, tem 2 pessoas, 3 conversando, brincando dentro da igreja. Não façam isso, não brinca aqui dentro. As coisas de Deus é sério.
Senhor, tem vidas entregando a sua vida no altar. Tem vidas dizendo: eu quero ser de Ti a partir de hoje. Eu quero ser um filho de Deus verdadeiro. Meu Pai, recebe essas vidas. Faz a obra. Faz a obra. A palavra de Deus diz que se o teu coração te condena, Deus é maior do que o teu coração. Se alguma coisa está te condenando, Deus está dizendo: eu te perdoo, eu te amo. Limpa ele, Senhor. Tira toda acusação do inferno. Eu abençoo no nome de Jesus. Levante as suas mãos e fala assim: Senhor Jesus, muito obrigado por estar na tua casa hoje e receber a tua palavra, porque eu sou um filho de Deus. Senhor Jesus, a cada dia eu vou dar testemunho do Senhor aqui nesta terra. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Glorifica o Senhor, igreja.